Cara, então, eu conheci agora um youtuber chamado Jones Manuel, que é um comunista, e eu tô me divertindo muito e eu tô achando os vídeos dele muito interessantes, tá? Então eu quero fazer, talvez eu faça alguns vídeos reagindo a vídeos dele, porque na minha opinião, pelo menos, o entendimento dele sobre economia e sobre investimentos, né, sobre como a economia roda, para mim, o entendimento dele tá mega errado. E eu acho que esse entendimento equivocado dele é o mesmo entendimento equivocado de muitas pessoas. Então, assim, eu quero reagir a alguns trechos de uns vídeos dele, explicando por que eu acho que ele está equivocado. E eu vou começar com esse trecho aqui. A sociedade, ela tem vários e vários indivíduos. Os indivíduos em sociedade, eles precisam sobreviver, eles precisam comer, eles precisam vestir, precisam ter um ventilador, precisam ter um lençol para dormir, um travesseiro, uma cama, um liquidificador, um fogão, etc, etc. Tudo que existe para consumo é produzido. Essa produção é organizada no capitalismo a partir da mediação da propriedade privada dos meios de produção e do mercado. Ou seja, um grupo de pessoas tem os meios de produção que organizam toda a produção da economia. E aí, veja, o que são meios de produção? São fábricas, grandes fábricas, fazendas, grandes bancos, grandes estruturas de comercialização logística, também instrumentos de infraestrutura de comunicação, porque na economia que a gente vive hoje, por exemplo, é impossível essa economia existir sem a internet. A internet, ela parece ser muito simples, né? Mas para a internet funcionar, existem, por exemplo, gigantescos data centers, existem centros de processamento de dados e por aí vai. Então, meios de produção são grandes estruturas que organizam o trabalho desses milhões de trabalhadores e trabalhadoras e colocam esse trabalho em movimento, ainda que o comando do trabalho não fica com o produtor direto, com você, trabalhador e trabalhadora, e o produto do trabalho, o resultado do trabalho, também não fica com você, trabalhador e trabalhadora, fica com os proprietários dos meios de produção. Tá, então esse é o primeiro trecho, né? Então o que ele está dizendo aqui? Bem, ele está dizendo que a gente basicamente tem duas figuras, né? Dois personagens na sociedade, né? Por assim dizer. Você tem o trabalhador, que é o cara que vai para a fábrica, que trabalha e que troca o seu tempo por dinheiro, né? Que recebe um salário. Então, de um lado você tem o trabalhador e do outro você tem os donos dos meios privados de produção, que são os donos da fábrica. Então você tem basicamente esses dois grupos. Você tem os trabalhadores e os donos dos meios privados de produção, que seriam os investidores. Visualizar isso a partir de dois exemplos, né? O filósofo brasileiro Álvaro Vieira Pinto, no pré-golpe de 64, ele lançou um livro no Brasil tentando explicar a questão das greves. E aí o Álvaro Vieira Pinto faz uma pergunta irônica, né, e dá uma resposta deliciosa. Por que os ricos não fazem greve? Porque eles não trabalham. O que o Álvaro Vieira Pinto chama a partir dessa reflexão? E eu falei isso, inclusive, numa aula que eu dei recentemente. Isso é muito interessante, tá? Por que os ricos não fazem greve? Porque eles não trabalham. Tenham isso em mente. No CERTA, lá em Glória do Goitá, né, para a turma de técnico em agroecologia. Veja, imagine uma fábrica gigantesca, 10 mil trabalhadores e trabalhadoras. Uma fábrica que produz smartphones, né? Veja, se o patrão morrer amanhã, a fábrica continua funcionando? Continua funcionando. Inclusive, principalmente em nossos tempos atuais, em que o proprietário da fábrica, grosso modo, não está ligado à administração, né? A administração é terceirizada, colocada sob o comando de CEOs, né? Como se chama em TIC colonizado anglófono, né? Então é o CEO que comanda a fábrica. O proprietário, ou em plural, os proprietários, eles têm ações, recebem lucros e dividendos e não tem nenhum tipo de trabalho. Então, assim, o que ele está falando aqui, né? A gente tem, então, dois grupos. A gente tem os trabalhadores, que são as pessoas que estão ali suando a camisa, né? Para fazer a empresa, para fazer a fábrica funcionar. E do outro lado você tem os investidores, que no jargão dele, né, são os donos dos meios privados de produção. Então, na visão dele, essa configuração é uma sacanagem, né? Quer dizer, uma sacanagem você suar sua camisa, você trabalhar
e no final das contas você não ficar com os frutos daquela empresa. Quer dizer, por que os lucros daquela empresa não vão para o seu bolso, né? Se foi você que trabalhou para fazer eles acontecerem, né? Por que os lucros da empresa estão indo para o investidor, que não fez nada, né? Então, isso na cabeça de muita gente é uma sacanagem. E aí, na proposta comunista, os trabalhadores se apropriariam dos meios privados de produção, ou seja, os trabalhadores se apropriariam ali da empresa, da fábrica, e eles mesmos tocariam a fábrica e eles mesmos ficariam com os resultados do próprio trabalho. Então é isso que os comunistas acham uma sacanagem. E aqui eu, inclusive, aproveito para te fazer um convite. Se você quer ser o cara que recebe os lucros da empresa, siga este canal, meu amigo, porque aqui a gente fala basicamente sobre investimentos, basicamente sobre análise de ações. Então você vai aprender tintim por tintim como se analisa, como se investe em empresas para justamente você ter esse privilégio na vida, né, de receber os tais dividendos. Então, se você quiser parar de reclamar que os outros estão recebendo dividendos e você não, se você, ao invés de reclamar, quiser aprender a lógica disso tudo e a ser quem recebe os dividendos, né, deixe seu like primeiro, né, e depois se inscreva no canal, né? Mas enfim, voltando a Jones Manuel. Mas assim, por que você, trabalhador, não recebe, não tem direito aos lucros da empresa, né? Por que é o investidor que tem direito aos lucros da empresa? Ora, porque você escolheu participar do projeto da empresa na qual você trabalha como um trabalhador. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você escolheu estar trocando o seu tempo por dinheiro. Você não está correndo risco nenhum. Você sabe que você vai trabalhar um mês ali e o seu salário vai cair. Você não aportou grana ali. O investidor, por outro lado, ele aportou grana ali, ele correu o risco do empreendimento. Você está recebendo seu salário. Ele, por outro lado, corre o risco de quebrar. Ele, por outro lado, pode não ver lucro nenhum. As pessoas acham que o lucro é uma coisa meio mágica, né? Que toda empresa é lucrativa, só que elas estão muito enganadas. O que mais tem é a empresa não dando certo. O que mais tem é a empresa saindo no vermelho. Então, assim, cara, você não tem direito aos lucros da empresa sendo um trabalhador, porque é assim que o mundo funciona, cara. Você quer ter direito aos lucros da empresa? Corra risco. Abra sua empresa, ou então compre ações de uma outra empresa, né? Faça parte do time que está fazendo um empreendimento e aí beleza, você vai ter direito aos frutos dessa aventura, né? Desse investimento. Agora, não queira trabalhar para alguém, não correr risco nenhum, ter o seu garantido e esperar que você vai ter direito às mesmas coisas que o dono do negócio, que quem correu o risco tem, né? Pelo amor de Deus, né? E você pode... Cara, você pode aceitar isso, é assim que o mundo funciona, sinto te informar, né? Novamente, se você quiser ter direito aos lucros, a participações, corra risco, faça parte do empreendimento, né? E hoje em dia, basta você ter uma conta num banco, uma conta na corretora, para você fazer parte de empreendimentos na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, né? Através de ações. Mas então esse é o ponto, é assim que o mundo funciona, tá? É até uma coisa meio óbvia da gente explicar, cara. Assim, as pessoas, assim, os comunistas, eles realmente são muito infantilizados, porque você tem que explicar uma coisa meio básica, né? Mas é isso. Mas o outro ponto que eu queria comentar é sobre a fala dele, que é a seguinte fala, né? Que, ora, por que os ricos não fazem greve? Porque eles não trabalham, né? Só que ele se esquece que, na verdade, o rico faz greve sim, né? Só que a greve do rico é diferente. A greve, eu não vou nem falar do rico, né? A greve do investidor é diferente. Sabe como é que o investidor faz greve? Ele tira seu capital. Ele para de aportar, tá? Então, assim, ok. Trabalhadores, univos, né? Se juntem. Vamos fazer uma revolução. Vamos tomar a fábrica, vamos tomar a empresa do dono dela, dos investidores. Ok? Você pode até fazer a empresa rodar sem os investidores. O problema é que, como eu já falei, muitas empresas são deficitárias. Então, assim, cara, se você quiser rodar a sua empresa, você pode até saber como você faz as coisas. Mas você vai precisar de investimento, você vai precisar levantar capital.
E como é que você vai levantar capital se você desapropriou o investidor inicial? Quem é que vai te emprestar dinheiro? Quem é que vai aportar dinheiro na sua empresa em troca de equity, em troca de ações, se você acha que o cara que investe é um bosta, que ele não faz nada, né? Ou seja, beleza, toma o controle da empresa. As coisas até podem funcionar durante uma semana, 2 semanas, mas e quando faltar dinheiro? Né? Você acha que o dinheiro nasce em árvore? Não. Novamente, muitas empresas são deficitárias. Inclusive, uma empresa na qual eu estou pesadamente investido, né? Sobre a qual, inclusive, já fiz, acho que 10 vídeos, mas, inclusive, uma empresa na qual eu estou muito investido, que se chama MineHub, essa empresa está super deficitária, né? Quer dizer, essa empresa tem investidores, essa empresa também tem trabalhadores que estão ali suando a camisa no dia a dia da empresa, só que assim, essa empresa é super deficitária. Em receitas ela tem 2 milhões, só que em gastos operacionais ela tem 7. Então você sabe como é que MineHub vai se financiar no curto, médio prazo, se eles não virarem um jogo? Eles vão precisar se financiar através de dívida ou através de equity. Então eles vão precisar de investidores. Se os empregados, se os trabalhadores de MineHub tomassem o controle da empresa, jogando os investidores para fora, você acha que MineHub conseguiria financiamento novamente? Ou seja, essa noção de que rico não faz greve, rico faz greve. Você que não entendeu como é que rico faz greve. Mas rico faz greve sim. Ele só não investe em você, ele só retira o capital. E aí você fica na merda, tá? Então, essa noção de que rico não faz greve, ela só pode ser uma ideia de quem não entende economia, de quem não entende como uma empresa roda. Mas enfim, era isso que eu queria comentar no vídeo de hoje, né? O capital faz greve sim, tá? Ele simplesmente se retira e aí você fica sem dinheiro. Então pare com essa ideia de que existe trabalhadores de um lado e ricos investidores do outro. E pare com essa ideia de que um dos lados dessa equação não é necessário, porque ambos os lados são necessários. Tanto o trabalhador é necessário quanto o investidor, o dono do negócio, é necessário. Boa sorte para você se você seguir na sua vida com essa mentalidade anti-capital, anti-investimento. Porque assim, você não vai conseguir aporte nenhum, né, investimento nenhum para montar qualquer empreendimento que você deseje, porque se você acha que o investidor não serve para nada, se você desrespeita o investidor, sinto lhe dizer, mas ninguém vai querer investir em você, tá? Então, se você for para a sua vida com esse tipo de mentalidade, cara, as suas chances de produzir alguma riqueza efetiva, né, e de melhorar as suas condições de vida, elas diminuem muito, porque você simplesmente tem a interpretação errada do mundo, o que faz você, portanto, agir de forma errônea no mundo. Então, se você despreza o investidor, você provavelmente não vai conseguir levantar capital para nada. Se você também desrespeita os investidores, se você também desrespeita o capital, além de não conseguir aporte, você provavelmente também não vai ser bem sucedido com o crédito. Então, assim, cara, se você for viver sua vida pensando dessa forma, como se o capital e os investidores fossem o seu inimigo, você provavelmente vai ter uma vida amarga, hein? Vai ser complicado. Mas é justamente essa mentalidade anticapital, anticapitalista, que, por exemplo, empobrece o Brasil, né? Você vai empobrecer como pessoa se você viver sua vida pensando assim, mas um país também vai empobrecer ao longo do tempo se ele pensar assim, né? E é justamente, infelizmente, isso que o Brasil está fazendo, né? A gente, no momento, a gente também está cagando para os investidores, né? A gente despreza os investidores. A gente acha que a gente não precisa se tornar mais atrativo para investimento, né? É por isso que o governo não para de subir impostos, é por isso que o governo também não para de gastar, o que leva os juros para cima. Então, no momento, o Brasil, como país, ele também está no momento meio Jones Manuel, achando que os investidores não são importantes, né? Para um país isso é muito complicado, né? Porque se o capital não vem, e se o capital começa a sair, o que está acontecendo, hoje, inclusive, eu vi algum post, alguma notícia, dizendo que a Lupo teria dito que, na verdade, o Brasil empurrou
ela para o Paraguai, mas você está tendo uma fuga de capital e, cara, isso no longo prazo vai resultar em mais desemprego, em juros mais altos e em mais pobreza, né? Enfim, pare de achar que o capital é inimigo, porque esse certamente é o caminho da pobreza, tá? Bem, era isso que eu queria comentar hoje e nos vemos na próxima, beleza? Valeu!